Em janeiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Maranhão implantou na comarca de Balsas a 5ª Vara, que está atuando na demanda em relação à violência doméstica. Até o início do mês de julho, o juiz Dr. Douglas Lima estava respondendo por esta vara, até a chegada do juiz titular, Dr. Alexandre Sabino, que em uma de suas falas disse que após tomar conhecimento dos casos, iria dar celeridade a eles e realizar um júri popular ainda este ano em relação aos casos de feminicídio, tanto os tentados como os consumados. O mutirão está acontecendo durante esta semana, no auditório do Fórum de Balsas. Isso, nessa semana nós estamos realizando 5 júris populares, 5 júris de feminicídio, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O de quarta-feira ele foi adiado em razão da questão da investigação a respeito da insanidade mental do acusado, incidente de insanidade mental do acusado. O de segunda e terça-feira foram realizados com sucesso, chegamos a uma conclusão do júri, os réus foram devidamente julgados. No de hoje, infelizmente, ocorreu essa peculiaridade que estamos presenciando. Ocorre que, na data de ontem, fui contactado, informado a respeito da situação de que alguém estaria entrando em contato com alguns jurados, tentando direcionar o voto deles. A partir desse momento, inclusive, é importante ressaltar que o próprio advogado de defesa também fez questão de vir pessoalmente aqui no fórum relatar tal situação, porque um dos jurados teria entrado em contato com o advogado de defesa relatando essa situação. Então, fiz questão de conversar individualmente com cada um dos jurados para verificar a veracidade dessas informações. A princípio foi constatado a veracidade. Percebemos que aproximadamente 5 jurados me informaram que foram contactados, coincidentemente pela mesma pessoa, no sentido de, entre aspas, explicar a situação, explicar o caso e tentar direcionar o voto em algum sentido. Outros 3 ou 4 jurados eu percebi que não se sentiram tão à vontade para externar a situação, mas coincidentemente todas essas pessoas trabalhavam nas mesmas escolas ou proximidade, todas elas eram professores ou professoras, e esta pessoa que estava contactando teria trabalhado com elas durante algum tempo. E por conta dessa proximidade, ela teria feito uso dessa proximidade para tentar interferir na livre convicção dos jurados. Essa pessoa, a princípio, tudo indica que não é da família do acusado, mas alguém próximo à família do acusado. Isso pode ser constatado como crime? Quais os procedimentos que agora a Justiça vai tomar em relação a isso? Nós estamos encaminhando cópia da ata para o Ministério Público e para a autoridade policial para que eles verifiquem a existência de crime, Mas é importante ressaltar que não vai ser verificada apenas a questão do crime, mas nós tivemos incontáveis danos materiais e morais na data de hoje. O tribunal ele dispõe de um valor para a alimentação dos jurados, os jurados eles gastam com deslocamento para vir para cá, o Estado ele dispõe de servidores policiais para acompanhar o júri, então cada hora de trabalho desses servidores policiais, todos são danos materiais causados ao Estado do Maranhão. O caso, que seria julgado hoje, é de uma tentativa de feminicídio ocorrida em 10 de novembro de 2019, em que o acusado, Carlos Alberto Botelho Langner, teria deferido 12 facadas em sua namorada, na época, Luara Rose de Sena Macedo. O advogado de defesa, Emerson Santos, recebeu a informação por um dos jurados que teria recebido uma ligação de alguém interferindo, de certa forma, em sua decisão perante o júri. E, de imediato, o
O advogado levou essas informações ao juiz. Eu não concordo com isto, apesar de ser advogado do acusado. Eu acredito muito na justiça do povo, na justiça popular, e jamais eu, com a trajetória profissional que eu tenho, iria subir num plenário de júri para defender os interesses do acusado, sabendo que praticamente grande parte dos jurados teriam sido abordado por alguma pessoa pedindo que o réu fosse absolvido. Não seria eu. Temos que trabalhar com ética e honestidade. Mas até o presente momento, paira uma dúvida. A pessoa não quis se revelar e não se sabe se é parente do acusado para tentar absolvê-lo ou se é alguém ligado à pessoa da vítima para tentar prejudicá-lo e lamear a imagem do réu e do advogado. Diante disto, eu peticionei nos autos ontem, informando o que estava acontecendo, requerendo ao juiz que esse julgamento fosse cancelado e que fosse remarcado para outra data. O promotor de justiça ele foi mais enfático, pediu que o processo fosse desaforado. O que é isso? Esse julgamento, e eu concordei, vai ser realizado noutra comarca, ou seja, Riachão, ou seja, São Raimundo das Mangabeiras, mas não será mais aqui. Por quê? Porque a vontade dos jurados, de grande maioria deles, foi viciada. E diante de um fato deste, qualquer decisão que fosse tomada aqui, se o júri fosse levado adiante, qualquer decisão que fosse tomada, se ele fosse condenado, seria uma decisão injusta, porque nós iríamos entender que o povo condenou diante do fato de que possivelmente a família dele teria pedido para absolvê-lo. E se ele fosse absolvido, também seria injusto, diante do fato de que o jurado poderia entender que foi a família da vítima, né, que teria pedido, família do acusado ou família da vítima. Então, qualquer que fosse o resultado, não seria um resultado justo. E nós trabalhamos com justiça e, acima de tudo, com ética profissional. Eis a razão pelo qual peticionei, pedi o cancelamento e remarcação do júri, e o promotor de justiça também concordou com o meu posicionamento. O Ministério Público, em nome do promotor Felipe Bogossian, que estava presente no júri, decidiu por melhor andamento do caso que este fosse adiado e houvesse o desaforamento deste júri. O desaforamento está previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal, justamente, dentre outras possibilidades, para este caso em que fica constatada a imparcialidade dos jurados. Com essa procura lamentável, diga-se de passagem, de interferência nos jurados aqui em Balsas, o Ministério Público entende que fica inviável que esse julgamento aconteça aqui, porque já que aconteceu desta vez, né, possivelmente, se o júri for apenas remarcado ainda aqui em Balsas, possivelmente acontecerá novamente. Então é isso que a gente quer evitar, transferindo esse julgamento para uma outra cidade. Um desrespeito lamentável, diga-se que há possibilidade até supostamente da prática de crime, tá? Então isso tudo vai ser apurado, sem sombra de dúvidas. É importante que a sociedade saiba para que isso não volte a acontecer. Além da questão criminal, pode ter também repercussão na esfera civil, né? Inclusive como o doutor Alexandre disse, com a possibilidade de pagamentos aí de danos materiais, né, sofridos. Então é algo lamentável que a gente tem que repudiar.